você já leu o título desse vídeo? Tem que ter alguma coisa errada com ele, não é não? A guerra, ela mata e destrói todas as coisas boas que o homem já construiu. Destrói casa, escola, hospital, edifício. Então, peraí, se ela acaba com as riquezas, como assim que ela dá dinheiro? O pior que isso é verdade, basta analisar a economia dos países durante a guerra. Veja, quem está em guerra tem que investir em arma, munição, tanque, aeronave. Cara, tudo isso gasta muito dinheiro. Assim, os governos desses países acabam aumentando demais os tributos. E como as pessoas passam a pagar muitos impostos, diminui o dinheiro delas. E como eu falei nesse vídeo aqui, quanto menos renda a população tem, menos o dinheiro vai circular. Com isso, as pessoas passam a produzir menos riquezas, sem contar as que são destruídas pela guerra. E somado ao fato de que a guerra faz o país se fechar no comércio, a economia afunda. Acho que nem precisava ter explicado isso aqui para falar do porquê que a economia dos países que estão em guerra entra em crise. Mas peraí, como que um treco desse aqui pode ser lucrativo? A guerra só traz desastre? Tá, a pergunta que fica é, desastre para quem? Só que antes de responder isso, eu vou contar uma historinha pra gente entender um pouquinho melhor a lógica da guerra. Quer dizer, a falta de lógica. Vamos lá, imagine que eu e você moramos na mesma rua. A gente é vizinho, minha casa fica do lado da sua. E vai que um dia desses você descobre que eu tento me comunicar com ETs de madrugada. E por causa disso você fica com raiva de mim. Um motivo besta, mas que já serve de motivo pra começar uma discussão. Aí não deu outra, você foi pra minha casa e a gente começou a se agredir verbalmente. Seu boboca, fala isso de novo se você for homem. Ah, vou contar pra sua mãe. E o negócio foi piorando, as agressões começaram a ficar físicas. Tapa, beliscão, puxão de cabelo, briga de macho. E não perdoa nem mulher se você for uma. Briga é briga. Só que a vizinhança começou a reparar na gente, e a gente começou a ser zombado por causa disso. Mas ainda assim a briga continuava, a gente não se dava bem. Cara, eu já tava grilado. A minha reputação já tinha ido pro pote. E esse conflito tinha que ser resolvido logo. O pior é que o povo sabia que a gente brigava por um motivo besta. Então não dava pra eu usar métodos drásticos pra te vencer sem ter uma justificativa séria. Se o pessoal soubesse que eu fui violento, ia ficar com medo de mim. O Pedrão nunca mais ia me emprestar sua bola de futebol. A Marcinha nunca mais ia querer ir pro motel comigo. Ou seja, o clima na rua ia ficar tenso. Os vizinhos iam ficar com medo de eu atacar eles também. Se eu quisesse te vencer, eu ia precisar de uma justificativa séria. Então, de noite quando ninguém tava olhando, eu ataquei minha própria casa. Isso aí, quebrei minha janela, matei meu cachorro, pichei meu muro com seu nome lá. Pronto. Agora no dia seguinte, toda a vizinhança ia achar que foi você que fez isso. E agora eu podia acabar com a sua raça. No dia seguinte, tava todo mundo olhando aquilo. E eu fiz aquele drama pra comover o pessoal. Teve até gente que chorou pelo meu cachorro. A nossa guerra tava declarada. Eu sabia que você não tinha muito como me ferir, que você era fraco. Mas pra acabar com isso logo de uma vez, eu me recorri às minhas armas secretas que eu guardava no porão. Eu tinha um exército de baratas gigantes que eu manipulei geneticamente. E que programei elas pra obedecer minhas ordens e pra carregar dinamite nas costas. Agora você ia sentir a ira das minhas baratas bombas. E eu dei a ordem. Atacar! As minhas baratas começaram a seguir todas rumo à sua casa e começaram a explodir em todos os lugares. Destruí sua casa e ela acabou desabando. E muitos dos seus gatinhos bonitinhos e inocentes foram mortos. Depois disso, você ficou sem proteção e o resto das minhas baratas se cercaram. Você teve que se render. Hasteou a bandeira branca. Aí, eu ganhei a guerra. Eu acabei com tudo que você tinha. Prejuízo máximo. Perda total. Mas eu também saí prejudicado, porque os destroços da sua casa também caíram na minha. A guerra acabou, e nós dois sofremos muitos prejuízos, principalmente você. Mas peraí, como que isso pode ser lucrativo? É aí que entra a parte principal da história. Na guerra, quem perde é quem paga a conta. Toda a conta. Isso é o que se chama reparação de guerra. E você perdeu. Então, você vai ter que pagar pelos prejuízos. Os seus e os meus. E aí, você ficou trabalhando meses, anos para pagar. Nesse período, eu podia ocupar e usar livremente seu terreno, que tinha um lindo pé de melancia azul lá. Cara, essa é uma fruta rara, que todo mundo quer, custa caro. E agora eu tinha acesso, e comecei a vender ela pela vizinhança. Olha só que situação boa, boa pra mim. Porque eu sempre quis botar a mão na sua melancia azul, e agora eu tô ganhando dinheiro com ela. Só eu. E olha só, eu não acabei tendo que pagar nada por isso. Todo o prejuízo ficou por sua conta. E além disso, quem ficou com a imagem queimada na rua foi você. What? A guerra é um negócio lucrativo. Lucrativo para quem ganha. Porque quem perde tem que trabalhar bastante para pagar os prejuízos de todo mundo. Então tá, bora voltar pro nosso mundo para ver como isso funciona. Aqui, a maioria das guerras, se não todas, acontecem por dinheiro. Você pode reclamar, dizendo que os nazistas queriam purificar a raça deles, que as guerras medievais era para disseminar a religião, que a guerra do Iraque foi só para pegar terroristas. Será que esses eram os motivos principais ou uma desculpa para poder guerrear? Para entender qual a lógica da guerra, a gente tem que entender qual é o interesse das pessoas nela. E quem é que gosta de arriscar sua vida no campo de batalha só para tirar dos outros? Talvez quem não arrisca a própria vida. É aqui que a gente tem que fazer uma diferença fundamental.
Uma sociedade é dividida em dois tipos de pessoas, as que têm o poder e as que não têm. Os que têm o poder são minoria e geralmente estão em lugares estratégicos. São eles que tomam as decisões que o povo vai ter que obedecer. Hoje, esses caras são políticos e grandes empresários, e até traficantes. No passado, eram faraós, reis, imperadores e líderes religiosos. Só que, além desses grupinhos, existe o outro lado da sociedade, a grande multidão que vive obedecendo às ordens que vêm de cima. Mas o povo não obedece de graça. O povão tem que achar que está ganhando alguma coisa com as decisões feitas por quem tem o poder, por mais irrisório que seja. É por isso que as leis só fazem sentido se o povo respeitar elas. E para levar um povo inteiro para a guerra, a população precisa sofrer uma lavagem cerebral muito grande. Precisa de acreditar que existem motivos muito sérios. A principal maneira de conseguir isso é alimentando preconceitos e criando inimigos. Religiões impuras, raças inferiores, terroristas e por aí vai. O povo precisa acreditar nisso, senão não tem guerra. É lógico que se você sair por aí perguntando quem gosta de guerra, vai ser difícil achar alguém. A maioria das pessoas detesta isso. Mas peraí, se a maioria do povo detesta guerras, então elas acontecem pela vontade de uma minoria? Exatamente. Porque é essa minoria que tem algo a ganhar com isso. Dinheiro. Pensa na última guerra que teve, a do Iraque. Na visão que foi mostrada para o povo, os terroristas marretaram os aviões e colidiram eles com as torres do World Trade Center. E os Estados Unidos entraram na guerra por vingança. Todo mundo sabe que nessa guerra morreu muito inocente. Mas peraí, para alguém que manda matar inocente de outro país, ia fazer alguma diferença de mandar matar inocente do seu? No final vai ser tudo seres humanos que vão estar morrendo em vão? Vai ser tudo assassinato? É aí o ponto que eu quero falar. Será que o atentado das torres não foi planejado pelo próprio governo dos Estados Unidos só para servir de desculpa para poder guerrear? Lembra do que eu fiz com a minha casa e com o meu cachorro só para poder te atacar? É isso. A gente sabe que é completamente desumano, mas para poder ir para a guerra precisa de uma situação trágica para servir de motivo. Precisa de uma desculpa. E por que diabo alguém ia fazer isso? Dinheiro. Os Estados Unidos têm grandes indústrias de armas, têm gastos elevados com pessoal e tecnologia. Precisam de vender para gerar lucros e empregos. Mas em que tipo de situação vão conseguir isso? Guerras, violência. Como muitos políticos americanos são patrocinados por essas empresas para ser eleitos, devem favorizar elas. Ou seja, devem ajudar elas a ganhar dinheiro. Só isso já faz o governo deles ter a tendência de querer guerrear. Mas não é só isso. Tem muita gente miserável no país deles. E mandar essa galera pra guerra é uma maneira eficaz de amenizar esse problema. Acaba com a miséria facinho. Só que, você sabe, no final, quem vence não tem prejuízo nenhum. Hoje, quem está pagando pelas armas usadas, pelas indenizações dos soldados traumatizados, mutilados e pelos prejuízos nas torres, é a população inocente do Iraque. E não é só isso. O Iraque tem algo que todo mundo quer: petróleo. É aquela melancia azul da sua casa. E agora o governo dos Estados Unidos está de posse do território, o que permite suas empresas irem lá para explorar. E quem ganha com isso? Indústrias de armas, petróleo e os políticos patrocinados por elas. Você olha aqui e vê o dinheiro saindo do Iraque para os Estados Unidos. Mas para onde ele vai? Vai para a indenização das pessoas que morreram aqui. Aqui houve morte e aqui dos soldados também. Então vai indenizar essas pessoas. Mas ninguém ganhou. O povo teve que pagar mais impostos para essa galera aqui ir para a guerra. Mas no final, quem ganhou foi esse filho da puta aqui, ó. São os políticos que declaram guerras. Será que esses políticos aqui fossem os primeiros a entrar no campo de batalha, haveriam guerras? Duvido muito. As guerras acontecem pelo desejo de uma minoria, justamente a que não arrisca suas vidas. É por isso que, pessoalmente, eu não acredito que homens das cavernas foram capazes de fazer o estrago que fizeram nos Estados Unidos. E nem mesmo com satélites e toda a tecnologia do mundo, esses terroristas foram pegos. E acho que nunca serão, porque isso dá motivo para o governo dos Estados Unidos continuar perseguindo eles e ocupando as regiões que são ricas em petróleo. Hey champs! Perseguir terroristas é uma boa desculpa. Aposto que se o povo decidisse as coisas, as guerras não iam existir. Mas quem decide são os representantes do povo, que só representam os próprios bolsos. Então tá, mas como faz para botar o povo para decidir as coisas? Então, clica nesse vídeo aqui que você vai saber. Repara só uma coisa, a indústria de armas, ela gera riquezas e dá emprego para muitas pessoas. Mas tem o seguinte, o uso delas acaba destruindo muito mais riquezas. Isso para não falar em vidas. Viu só? Não é porque produz riqueza ou gera emprego que algo vai ser bom para a sociedade. Isso de certa forma vai contra o que eu disse nos meus outros vídeos. Mas a crítica que fica é: a sociedade tem que ser estimulada a produzir apenas as coisas que dão benefícios para ela. Produzir riquezas é algo muito bom, mas nem sempre enriquece. Tem certas riquezas que empobrecem. Por isso tem que haver certos limites no que vai ser produzido. Uma indústria de armas nas mãos de particulares vai sempre visar o lucro. E para conseguir isso, tem que vender. E para vender, tem que criar necessidade nas outras pessoas. E o que é que faz as outras pessoas precisar de armas? Guerra, violência.
Se fosse para vender armas apenas para colecionadores, essa indústria não seria tão grande e nem tão forte. Não ia conseguir bancar campanhas eleitorais de políticos. Olha só, além de abastecer o exército, essas indústrias também garantem o armamento da polícia, que defende a segurança pública. Essas são as vendas legais, que acontecem dentro da lei. Mas há também o tráfico de armas, que são produzidas por essas mesmas indústrias. Esse é o caminho ilegal, que acontece fora da lei, e é ele que abastece o arsenal de bandidos e guerrilheiros. Veja que essas indústrias abastecem os dois lados, o que é muito bom para elas. Porque armando os bandidos, os policiais precisam se armar mais. E aí, os bandidos precisam se armar mais ainda. E assim por diante. Não para. Enquanto isso, aumenta a violência, as balas perdidas e o lucro dessas empresas não para de crescer. Onde que o povo ganha algo com isso? É por isso que eu defendo a legalização das drogas, como está explicado nesse vídeo aqui. As pessoas acham que o tráfico de armas acontece de forma livre, automática. Não é assim. Ele só acontece porque tem alguém com muito dinheiro que precisa delas. Esse alguém são os traficantes de drogas, porque são as drogas que dão a grana para esses caras conseguir comprar as armas clandestinas. Se o tráfico de armas acontecesse sozinho, de maneira independente, os bandidos não iam precisar de traficar drogas, a violência acabaria sendo o fim dela mesma. Mas não é assim, porque quem dá dinheiro para esses caras aqui comprar as armas são as drogas. Sem as drogas, os bandidos iam precisar de roubar e assaltar muito mais para ganhar dinheiro e poder se armar, para ter que assaltar de novo, ganhar dinheiro e se armar. Fica um círculo. Veja que não é muito espaço para se ganhar dinheiro nesse esquema. E ainda tem o seguinte, ficar só na violência é muito mais arriscado para eles. As drogas são a grande fonte de dinheiro que traz armas ilegais para dentro de um país. É por isso que eu sou a favor da legalização, porque com uma só canetada ia acabar com grande parte da violência que a gente tem. Pensa só, tem um custo alto trazer armas ilegais de um país para dentro do outro. Elas custam de 5 a 7 vezes mais que as armas legais. Então peraí, por que alguém iria fazer tudo isso, que é muito arriscado, se não fosse para ganhar muito dinheiro? É óbvio que para comprar uma mercadoria muito cara, o seu cliente vai ter que ter muito dinheiro. E as drogas são esse canal. O tráfico de armas só existe por causa do tráfico de drogas. E é justamente pelo fato de hoje as drogas serem ilegais que elas são o combustível da violência. Legalizando as drogas ia acabar com seu comércio ilegal. Só isso ia trazer consequências, porque os traficantes de armas iam ter dificuldade de vender elas. Porque iam perder seus principais clientes, que são os traficantes de drogas. Só isso ia desencorajar o próprio tráfico de armas. Em breve, a violência ia diminuir. E se diminui a violência, diminui também a necessidade da polícia se equipar. Já deu pra ver que a indústria de armas não ia gostar nada disso. Essa questão das drogas é uma máfia. Por isso, não seja bobinho de pensar que se trata apenas da saúde de quem é usuário. O problema das drogas é muito maior do que isso. Mas vou deixar uma coisa pra você pensar, que tem a ver com guerra e tráfico de drogas. Os Estados Unidos são contra as drogas, não são? Eles gastam milhões de dólares por ano para combater elas. Mas peraí, depois que eles atacaram o Afeganistão, que naquela época não produzia quase nada de droga, hoje ele é um dos principais produtores de droga mundial. Peraí, explica isso aí. E só um lembrete, legalizar não significa liberar geral, porque drogas pesadas deixam a pessoa maluca, e se ela estiver solta, vai causar risco de vida para outras pessoas. Por isso, esse tipo de drogas devia ser usado apenas em lugares especiais, onde os usuários ficassem confinados e monitorados sem ter contato externo para não prejudicar mais ninguém. Isso aí é bem diferente do que acontece hoje, que é proibido, mas qualquer um consegue achar e usar as drogas em qualquer lugar, e por causa disso, põe em risco a vida de outras pessoas. Legalizar o comércio vai ajudar a fiscalizar e a controlar isso. Eu não peço que você concorde com tudo que eu falei nesse vídeo, mas que você pare para pensar e veja até onde as coisas que eu falei fazem sentido, e a partir daí, tire a sua própria conclusão. A questão é que a violência está ruim, mas se ela está tão grande é porque tem gente que ganha com ela. E é com isso que a gente precisa acabar. Falou, maluco?